E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo e eu vou trazer para vocês hoje como fazer o PROC-V da melhor maneira. O PROC-V é uma fórmula, procura vertical, que serve para a gente trazer informações de uma tabela auxiliar para uma tabela principal da melhor maneira possível, da forma mais rápida, sem ter que ficar consultando essa tabela auxiliar toda hora para trazer a informação. Beleza, pessoal, vamos lá. Aqui na tela, então, a gente tem uma planilha de vendas, que é para uma pessoa cadastrar a venda, para o vendedor mostrar quantas vendas fez. Aqui, manualmente, eu construí para a gente só trabalhar com o PROC-V. E a gente tem uma tabela auxiliar, que é, na maioria dos casos, para o que a gente usa o PROC-V. Então, a gente tem uma tabela de preços com o produto, a marca e o preço. E aí eu vou mostrar aqui na tabela de vendas como que a gente usa esse PROC-V da melhor maneira. Então, vou cadastrar aqui. Hoje é 13 de maio de 2020. O vendedor, eu fiz aqui uma validação de dados, que eu vou gravar um outro vídeo mostrando como fazer também, para o vendedor. Para o produto, a mesma lista que a gente tem ali, então notebook, monitor, mouse e teclado. Eu fiz uma validação, criei uma lista ali com os produtos que tem aqui para a gente ter Isso é muito importante, tá? Quando a gente quer usar o PROC-V, a gente tem que ter alguma informação na tabela que a gente quer puxar que seja igual ao valor de outra tabela. Então, por exemplo, lá a gente vai ter, digamos que eu queira fazer o notebook, então eu tenho um valor notebook aqui. Se eu não tiver um valor igual, então lá eu tenho notebook, monitor, mouse e teclado. Se eu não tiver essas mesmas informações na tabela de preços, ele não vai puxar. Então, poderia ser um código, que às vezes é único, ou CPF, de repente, se a gente quisesse puxar um cadastro pessoal. Mas aqui a gente está usando o nome só para caso de exemplo mesmo. Então aqui eu tenho produto e eu quero saber qual é a marca. Então, ao invés de eu vir aqui olhar qual é a marca do notebook que eu tenho, eu posso usar o PROC-V para isso. Eu vou usar ele para marca e para preço para vocês verem a diferença que tem. Então, toda e qualquer fórmula do Excel a gente começa colocando igual. Então eu vou aqui eu estou falando do PROC-V, vou colocar o PROC-V e dou um Tab. Aqui no Tab ele já abre a fórmula para a gente ir digitando e já nos mostra, toda a fórmula que a gente colocar no Excel também, ele nos mostra ali embaixo quais os passos que eu preciso para que essa fórmula funcione. Então, aqui, a primeira informação que eu preciso é o valor procurado. Que valor eu estou procurando nessa tabela, que tem na tabela correspondente também. Então, nesse caso, vocês viram que é o notebook. Então, vou vir aqui, vou dar um clique no notebook, porque é essa informação que está duplicada nas duas. Aqui poderia ser o código do produto, poderia ser o CPF, que nem eu falei. No nosso caso, é o nome notebook. Eu dou um ponto e vírgula para ir para a próxima informação que ele precisa. Vocês podem ver que ali, ele já mostra aqui que tem um ponto e vírgula também. No auxílio da fórmula. E aí aqui eu vou para a matriz tabela. O que é a matriz tabela? É a matriz de onde eu quero puxar as informações. No nosso caso aqui é a minha tabela de preços. Um detalhe importante do PROC-V é sempre que a informação que eu vou pesquisar, que no caso está sendo o notebook dessa vez, ela precisa estar à esquerda da informação que eu quero buscar. Então, se o produto tivesse na coluna B e a marca na coluna A, não funcionaria. Então, por isso o produto está bem à esquerda, porque dele eu vou partir para buscar as outras informações. Então, a minha matriz tabela é todas as informações que eu tenho, porque se eu quiser preço depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu quero toda a minha tabela. Aqui eu aperto um F4, que aqui eu vou falar depois em outro vídeo também, que é para a gente travar as células. Então, como a gente vai usar essas informações em outras linhas lá na primeira tabela, conforme eu for puxando essas informações, eu preciso que essa tabela fique registrada como somente esse intervalo. Eu não quero que ela se mexa conforme eu for mexendo lá nas linhas. Então, por isso eu uso F4 e tranco essas informações. Em outro vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor. Próxima informação que ele pede, eu já coloquei a matriz tabela, é o número índice coluna. O que é isso? É o número da coluna, partindo da informação que eu pedi, que está a informação que eu quero puxar para lá. Eu quero puxar a marca, lembra? Então eu estou pegando notebook, que está na coluna A, lá no caso aqui, na nossa tabela está na C2, então é notebook. Ele vai procurar, por isso o PROC-V, né? Ele vai procurar um notebook e ele vai me trazer uma informação que eu disser para ele aqui, número, índice e coluna. Então, como eu estou falando da marca, notebook está na primeira coluna, eu vou querer a segunda coluna, então é 2. No caso do preço, que eu vou fazer ali depois com vocês mais rapidinho para acompanhar, se eu quisesse puxar a informação de preço, eu colocaria 3. Por quê? Porque notebook está na 1, marca está na 2 e o preço está na 3. Tá? Nesse caso eu vou colocar 2. E aqui vem um detalhe bem importante. Então, quando a gente está trabalhando com PROC-V, eles nos dão essas duas opções aqui. Ou verdadeiro, que é uma correspondência aproximada. A gente dificilmente vai usar isso,
Tá? É mais quando a gente tem uma tabela com vários números, quer ver que número está mais perto, então isso é bem mais avançado, digamos assim. A gente usa, vou dizer para vocês aí, 95% das vezes a correspondência exata, que é o falso, que no caso aqui é o 0. Tá? O 1 é o verdadeiro, o 1 é o verdadeiro e o 0 é o falso. Tá? O falso é a correspondência exata. Eu quero que ele busque exatamente notebook e me traga exatamente o que está ao lado de notebook na coluna 2, que eu selecionei ali. E aí, com isso, é só fechar nosso parênteses, dar um Enter, e está aqui, puxou a nossa marca Sony. Vocês reparem aqui que se eu mudar para monitor, ele muda a marca também Samsung. Então isso nos facilita muito, a gente não precisa ficar buscando informações. Então, eu cadastrei mouse, vou lá na tabela de preços e vou ver que é Logitech. Aqui, a gente está falando de 4 produtos, mas imaginem fazer isso com 100, 150, 200 produtos. É inviável, né? Aqui eu vou colocar uma quantidade só para dizer o que é. E o preço. O preço, então, eu vou fazer rapidinho com vocês. A gente já viu ali no primeiro, PROC-V. Tá? O valor que eu estou procurando é o produto, então é o mouse. Na matriz tabela, aqui de novo é a mesma. Tá? Eu estou fazendo de novo só para revisar, eu poderia ter copiado de lá. Dou F4 para trancar aqui, passo para o próximo. Em que coluna está a informação que eu quero? Agora a informação está na coluna 3, então eu vou produto, marca é a 2 e preço é a 3. Eu estou puxando lá para preço, eu quero a 3 e o intervalo sempre falso, 0. Tá? Vocês podem clicar ali também, quando ele aparece aqui, vou mostrar. Vocês podem clicar aqui 2 vezes no falso, que ele vai ficar falso ali, mas o intuito é o mesmo, a informação é a mesma. Então tá aqui, R$ 29,90. Então vou mudar aqui também para vocês verem como vai mudar a marca e o preço. Botei aqui notebook, mudou para Sony a marca e o preço 1.499. Então, um resuminho é que o PROC-V nos ajuda a buscar informações em tabelas auxiliares, a gente poderia procurar em outra planilha, aqui a gente está fazendo só em outra aba, e lembrar sempre que a informação que a gente busca, que no nosso caso aqui era produto, ela sempre tem que estar à esquerda da informação que a gente quer. Se eu quisesse só puxar o preço, o produto poderia estar na coluna B, sem problemas. Aí eu colocaria como o produto estaria na coluna B, aqui seria 1, a minha matriz tabela seria essa aqui seria 1 e aqui seria 2. Mas, como a gente tem mais uma informação, digamos que a gente tivesse várias colunas, sempre lembrar que a informação que a gente está buscando tem que estar à esquerda. Se tu gostou do vídeo de hoje, te inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais sacadas de analista e deixa o teu like.